Ô, Edu e Vinícius, falar de Galo e Ceará. O Edu comentou um pouquinho, ele respondeu essa pergunta, eu acho. Vinícius, qual é o tamanho do jogo amanhã nessa discussão, nesse recorte de um Galo e Ceará no sábado para um Atlético Del Valle na terça? Amanhã é pra pensar na terça ou esquece terça-feira pra jogar contra o Ceará nesse sábado? Amanhã, Cirilo, até aqui, é o jogo mais importante do ano pro Atlético. Esquece completamente o jogo de terça. Eu não sei se isso é possível, se o jogador consegue desligar 100%, mas tem que tentar. Tem que tentar focar, porque amanhã o Atlético não pode nem pensar em tropeço. Eu tô falando de empate. O Atlético tem que vencer o jogo de qualquer jeito para dar uma aliviada no Campeonato Brasileiro. O Galo está a 2 pontos da zona do rebaixamento, faz uma campanha péssima nesse Campeonato Brasileiro, que não é condizente com o elenco que montou, mas a campanha desse ano é bem pior que a do ano passado, e olha que ano passado o Atlético chegou até a última rodada com chances de rebaixamento. Só que ano passado a gente dá um desconto, eu pelo menos dou um desconto maior, porque o Galo estava envolvido em 2 finais de uma das maiores competições, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores. E jogou com time reserva em vários jogos. Esse ano não tem desculpa. O Atlético jogou com time titular em praticamente todos os jogos. Me lembro aqui de ter poupado quase que o time todo titular contra o São Paulo, que foi às vésperas de uma decisão na Copa do Brasil. E o jogo agora contra o Corinthians, que foi véspera da partida contra o Del Valle. Mas para amanhã, o Atlético não pode se dar ao luxo de poupar ninguém. É claro que o São Paulo ele vai avaliar a questão física. Então, assim, não adianta também colocar um jogador meia-boca fisicamente. Mas se os melhores estiverem bem fisicamente, eles têm que entrar em campo. E aí, contra o Del Valle, faz um novo planejamento. Vê quem tá 100%, quem tá legal fisicamente para jogar a partida contra o Del Valle. Mas só pensar na Sul-Americana depois do jogo de amanhã, porque a vitória amanhã é inegociável. Edu, sobre time ideal, você falou de Hulk e Dudu formando um ataque, você já falou de um indicativo do que você faria, né? Com o Rony talvez atuando mais para um lado direito, algo que ele não joga já há certo tempo, mas tem um retorno muito importante no meio-campo, a presença do Alexander, que há pouco o Cláudio destacou, volta a esse setor de meio-campo do Galo. O Alexander faz parte de um time ideal do Galo, imaginando assim, né? Quando todo mundo tiver à disposição, tem muita gente que vai ficar muito tempo fora, tipo o Lian, por exemplo, mas da turma toda à disposição, o Alexander faz parte de um time ideal do Galo, não faz? Sem dúvida nenhuma, ele, Coelho e Lianco. E ele volta. E Everson também. Eu tô dizendo dos que estavam lesionados, né? Tá. Tem o Júnior Santos acho que o Lian só volta ano que vem, o Coelho também. Não, os dois só ano que vem. O Coelho também, quem mais? O Júnior Santos só ano que vem também. Mas o Júnior Santos não faz parte do time ideal. Não faz. Ele fazia quando foi contratado. Todo mundo imaginava o Júnior Santos sendo protagonista, acabou que não aconteceu e também teve uma lesão muito grave. Mas a volta do Alexander é uma grande notícia, né? No momento em que o Atlético necessita de reforços, de jogadores importantes, e eu tenho falado isso aqui muito, né? O Alexander, por característica, ele é um cara que deve estar nos sonhos do Sampaoli, porque se encaixa perfeitamente no que o Sampaoli pensa, tem por ideia da posição, da função, meio-campista, um segundo homem de meio de campo, vai ser um baita reforço, é um cara para ser titular, Cirilo. Quando o Sampaoli quiser escalar o Atlético ideal, o time principal, força máxima, ele vai contar com o Alexander. Por isso eu acho importante dar minutos a ele nessa partida contra o Ceará. Acho que tem sido preparado para isso. Ele viajou com o time para continuar a preparação junto com a equipe, para treinar, trabalhar junto com o time e para ser aproveitado amanhã. Eu acredito num Alexander iniciando essa partida, dando mais intensidade a esse meio de campo. Talvez não termine o jogo, mas inicia, porque precisa ser algo bem feito, com cuidado. E se ele iniciar o jogo diante do Ceará, eu não descarto a presença dele na terça-feira também contra o Del Valle. Vai ser peça fundamental para o restante da temporada. Ele estando há um mês fora, eu não sei se ele vai dar a intensidade que o jogo exige. Justamente por estar um mês fora. Mas a qualidade, aí eu tenho certeza, que é bem maior que a do Igor Gomes, até mesmo que a do Alan Franco, até maior que a do Fausto Vera, que não pode jogar amanhã. A minha única dúvida em relação ao Alexander é a parte física, né? Que aí isso vai passar também ali pela avaliação do Departamento de Fisiologia, que vai municiar o Sampaoli dessas informações. Ele estando bem fisicamente também jogaria com o Alexander. Agora, Cirilo, aproveitando aí sobre a montagem do time, já disse aqui algumas vezes, e até torcedor não entende, né, sobre essa questão, que pra mim muitas vezes fazia sentido de fato o Rony ser titular na vaga do Hulk, pela forma como o Atlético tem jogado, mas pra amanhã, pra mim, é jogo pro Hulk. E por 2 motivos. Primeiro que, imagino que o Atlético vai ter que tomar iniciativa, vai ser um time que vai precisar de ter mais volume, mais posse de bola, porque eu imagino o Ceará fechado. E dentro desse contexto, de um time que busca ser protagonista e jogar no campo do adversário, eu prefiro ter o Hulk do que o Rony. Porque o Rony, pra mim, se encaixa mais em um jogo de contra-ataque, de velocidade. Mas pra abrir espaço na defesa do adversário, Hulk. E o outro motivo o São Paulo já falou que está tentando recuperar o Hulk. Ele deu um sinal positivo no jogo passado. Se o principal jogador do elenco deu um sinal positivo, aproveita.
Aproveita, porque talvez seja um momento da confiança, de retomada do Hulk. E se você recuperar o Hulk, é o maior reforço que você vai ter para a sequência da temporada. Porque ele é o melhor jogador do elenco. Não vinha atuando como tal, mas se ele recuperar o bom nível, o Hulk passa a ser uma peça importantíssima, fundamental para o final de temporada. E eu tô vendo aqui, o Ceará já chegou em Belo Horizonte e tem desfalques importantes, tá? Tem muita gente fora. Tem jogadores importantes. Eu comentei Ceará e Cruzeiro, e o grande jogador daquela partida foi o Galeano, que joga pela esquerda, mas esse joga. O lado esquerdo deu muito trabalho, mas jogadores, por exemplo, como o Dieguinho, o Pedro Henrique, fizeram um bom jogo, são titulares. Não dá pra dizer quem é titular ou reserva, mas são duas peças que estiveram em campo boa parte dos jogos do Ceará e são peças importantes. E o Marcos Vitor, que é um zagueiro que tem jogado pouco, mas nos últimos jogos vem sendo titular também, uma peça importante que tá fora. Mesmo assim, né, cara? Acho que... O Lourenço tá fora também, né? O Lourenço também tá fora. Também tá fora. Cara de lado de campo. Que jogou muito como titular, muito bom jogador. Então são peças importantes fora dessa equipe, mas os suplentes são muito próximos também, né? Então o time que tem uma limitação de elenco, ele não sente tanto determinadas ausências. Mas não se engane, é um time que, como visitante, dá muito trabalho. A gente comentava bastante ao longo dos últimos dias que ficamos minimamente surpreendidos com o novo estilo do Jorge Sampaoli, entendendo as necessidades do elenco para esse momento. O jogo desse sábado é o jogo para ser mais Sampaoli raiz, atacar pra caramba, tentar pressionar o Ceará, talvez tirar um zagueiro, botar o time mais pra frente. Vocês imaginam algo assim? Ou tipo, encaixou mais ou menos nessa evolução do jeito que tá, com esses 3 zagueiros, vai manter desse jeito aí? Como é que vocês encaram isso? Eu acho que ele vai mudar até pela necessidade e pela postura do adversário, porque se o São Paulo também tiver com a ideia de jogar no contra-ataque, de esperar mais o Ceará, talvez a bola vai ficar parada ali no meio de campo, né? Acho que ninguém vai tomar a iniciativa do jogo, porque eu não imagino o Ceará... Um enorme 0-0. Eu não imagino o Ceará se abrindo. Pensando em empate, ele é bom pro Ceará. Ele não é bom pro Atlético. Pro Atlético ele é horrível. Então, quem tem que tomar a iniciativa, quem tem que buscar o jogo é o Galo. E já fez isso em alguns jogos. Contra o Juventude, fez isso. Contra o Sport também. Até contra o Cruzeiro no primeiro tempo, o Atlético conseguiu, em determinado momento, envolver o Cruzeiro. Então, assim, aos poucos, acho que o São Paulo tem tentado. Mas ainda não é o Atlético com a cara do São Paulo, né? Como a gente já viu em outros tempos. Só que pela necessidade do jogo de amanhã e pela postura do adversário, imagino que vai ser um Galo mais próximo do que o São Paulo gosta, do que o São Paulo entende que é mais o estilo dele mesmo pro futebol. E vamos ver se o time vai dar resposta. Só tem dúvida o seguinte, se ele vai abrir mão daquela linha de 5 ou não. Até agora, todos os jogos, né, o São Paulo atuou com uma linha de 5. Seja dentro de casa, fora de casa, contra adversários mais qualificados, menos qualificados, ele até agora sempre jogou com uma linha de 5. Eu acho que ele não vai abrir mão da linha de 5 porque foi a consistência que ele encontrou para essa zaga. E ele encontrou mesmo. O sistema defensivo do Atlético tem sofrido muito menos, né? Tem alguns hiatos, né? Mas a defesa do Atlético, ela tem um rendimento melhor do que o do ataque na era Sampaoli. E acho que dificilmente a gente vai ver o Atlético do Sampaoli com aquela característica de 2020, daquele Santos do Sampaoli. Dificilmente a gente vai ver isso esse ano. Mas em alguns jogos nós vamos ver algo próximo disso. O final do jogo contra o Del Valle foi o Atlético bem impressionante, marcando alto. Acho que contra o Ceará pode acontecer, mas não fiquem achando que vai ser o Ceará com o bumbum na parede, não, só. Ele vai sair pro jogo, ele vai contra-atacar, ele vai tentar machucar o Atlético em determinado momento, bola quebrada para Pedro Raul, se não der para quebrar a bola no centroavante, busca os jogadores de lado de campo, vai incomodar o tempo inteiro, e por isso que eu acho que ele vai manter essa linha de 5 para ter um zagueiro na sobra, e o da sobra, quem tem feito melhor essa sobra é o Vitor Hugo, até porque, gente, eu tenho escutado muito, 3 zagueiros, põe o Vitor Hugo pela esquerda, tira o Alonso e traz o Saravia. Cara, o Vitor Hugo pelo lado só em última necessidade. Quando você joga com 3 zagueiros, o central, o da sobra, é o que tem menos velocidade e o que rebate melhor. Porque várias vezes ele vai estar dentro da área, ele vai atuar com sobra para correr para o lado e não correr para trás. O zagueiro que joga pelo lado, ou ele tem uma boa saída, e quando você joga com uma saída de 3 é fundamental que o cara tenha um bom passe, por isso o Alonso, ele tem um cartaz muito grande com o Sampaoli e com outros treinadores. Queira ou não, o Alonso tem uma boa saída de bola. E eu não acho que ele foi mal lá no Equador. Às vezes a boa parte da torcida toma birra, né? O cara não tá bem. Que foi muito bem. O torcedor às vezes toma birra pela temporada e qualquer jogo que o cara faça é ruim. E o Alonso não foi mal no Equador, então acredito que seja mantido pela esquerda. E o Juan hoje é o zagueiro mais rápido do Atlético, cara. O Juan tem que jogar pelo lado. Ele tem que ser o zagueiro do lado, direito. Ou quando não tiver o Alonso, o zagueiro pelo lado esquerdo. Então, se ele mantiver 3 zagueiros, acredito nos 3. E o Romão é um cara que tá bem também, viu? Tem total condição de jogar com linha de 3 zagueiros, tem velocidade. Mas se abrir mão de um, pode ter o Saravia. É isso que eu ia dizer. Eu acho que ele vai com os 3, mas não me surpreenderia se ele jogar com o Saravia no lugar do Juan, só pra ter uma saída de bola melhor e mais velocidade ainda. Mas o Saravia no lugar de um dos zagueiros, eu acho que ele faria linha de 4. Sim.
E como eu não acredito que ele vá voltar a abrir mão dessa linha de 5, e ele não gostou do Saravia como ala, tanto como que nesse ala, ele não jogo do Del Valle, ele tira o Gabriel Menino, que estava jogando, fechando uma linha de 5, porque o Menino não estava atacando como ala, não. Ele saía de fechar a linha de 5 como um lateral e atacava por dentro. O Scarpa jogava por fora. O Nathanael entrou jogando por fora. Porque o Sampaoli não gostou do Saravia que jogou na Arena Corinthians. Ele falou depois do jogo, inclusive. Sai no intervalo. E por isso que ele colocou o Nathanael. Porque ele falou, ó, o menino foi muito mal e foi no primeiro tempo. Eu vou colocar o Nathanael, porque o Nathanael vai me dar a opção de jogar por fora, eu vou trazer o Scarpa pro jogo interno. E acabou tendo que substituir o Scarpa, porque ele cansou, tomou um cartão amarelo. Enfim, se ele mantiver os 3 zagueiros e quiser um lateral jogando por fora como ala, vai ser o Nathanael. Mas eu acho que o Scarpa vai jogar como ala. É o que eu acho que pode acontecer. Só uma dúvida, Pan. Você falou que jogaria com o Rony e com o Hulk. Quem você tiraria do time? Eu jogaria. Eu talvez. Não é que eu tiraria. Eu acho que ele vai fazer isso? Eu acho que o Sampaoli pode sentar o Bernard para dar uma descansada, deixar o Bernard. Preparar o Bernard para terça-feira. O Bernard pode terminar o jogo. Talvez não iniciar essa partida. Gente, eu tô batendo na tecla que tem que esticar a corda. Mas você tem que ter juízo também. Mas eu não tenho os dados. Pode ser que o Bernard esteja ótimo. Fisicamente vai pro jogo. Vamos ver. Quando o Rony e o Hulk jogaram juntos, o Hulk jogou um pouco mais atrás do Rony, né? E não é bom pro Hulk. E não se saiu bem, né? Porque jogou mais longe do gol. Eu jogaria com Bernard, Dudu e Qual Hulk. foi esse jogo, Hulk e Rony? Fluminense. Então, mais longe do gol. Atlético e Ceará, eu não acho que o Atlético vai jogar atrás da linha do meio de campo. Atlético e Ceará, eu vejo o Atlético, o 3-2-5 do Sampaoli. 3 saída de 3, 2 volantes, 2 alas bem abertos e esses 5 empurrando a última linha defensiva. E quando você faz isso, jogando perto da área do adversário, começa com o Hulk e Dudu. Melhor, né? Pois é. Claro. Bota a qualidade eu abriria no campo. a mão do Rony pra essa partida. Atlético e Ceará com Bruno Arleu de Araújo apitando, hein? Árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Não gosto. Também não. Será auxiliar. Tem quem goste? Deve ter, a comissão gosta. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral de São Paulo será o VAR. E tem o árbitro de Galileu Vale que saiu, que é o Esteban Ostoich, que é o árbitro uruguaio, que ficou notabilizado recentemente por ter dado o cartão pro Hulk depois da resenha. Então não dá nem boa noite pra ele, né, Hulk? É bom nem olhar no olho do Esteban Ostoich, não. É melhor nem conversar com o rapaz, não. E o VAR vai ser uruguaio também na terça. Christian Ferreira será o árbitro responsável pelo vídeo.